Como é que vê o acordo estabelecido entre a União Europeia e o Mercosul? Acha que isso vai voltar, de alguma forma, a comprometer sobretudo também esta questão toda da segurança alimentar? Porque determinados produtos agrícolas vão chegar a preços muito competitivos. E não chegam já. Para já não há acordo ainda, em termos daquilo que é necessário no Conselho, e havendo um acordo comercial, é preciso que haja uma maioria no Conselho e a aprovação do Parlamento Europeu. Depois, há pessoas que pensam que o acordo já está em vigor e por isso nós estamos a ter aqui produtos que não respeitam as mesmas normas que nós temos e não há, no fundo, um princípio de reciprocidade. O acordo Mercosul é um acordo que eu considero que é win-win e que, em termos geopolíticos, seria extremamente importante. Nós estamos a falar União Europeia e depois o Mercosul, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, estamos a falar de cerca de 10% da população mundial. E, portanto, é mais de 740 milhões de pessoas. E cerca de 25% do PIB, o que é muito considerável, dava-nos uma força geopolítica brutal e, inclusivamente, estes dois blocos têm presença, por exemplo, influência em África. E isto seria muito positivo em termos da defesa de valores comuns, como, por exemplo, a democracia e o Estado de Direito. E um bloco a fazê-lo seria extremamente importante. E depois este acordo vai impor regras, objetivos, uma monitorização que é necessária, tem cláusulas para os direitos sociais, cláusulas de salvaguarda e também cotas e limites. Nós, para Portugal, eu considero que era muito positivo. Não está preocupado, por exemplo, com o setor dos produtores da carne bovina, por exemplo, ou com os produtores de arroz, que são talvez, não sei, se calhar Mas não entra já a carne desses países aqui, Ou seja, e não quando mas não a carne que vier a entrar vai ter de começar a respeitar, e vai ter de respeitar aquilo que são os nossos padrões. as regras fitossanitárias. E portanto, haverá aqui um princípio de reciprocidade e também há cotas. O que está previsto, cerca de 90.000 toneladas, que é a cota, corresponde a cerca de 1% daquilo que é a nossa produção. Uhum. Aqui é muita notícia que não corresponde à verdade, que pretende incutir o medo. Claro que que trará exigências, mas também trará uma outra coisa, uma complementaridade. Para Portugal, eu estava-lhe a referir que, por exemplo, ficaria uma enorme oportunidade para os nossos vinhos, para o nosso azeite, uma vez que as taxas alfandegárias são muito altas, Proibitivas quase. e mesmo sendo quase proibitivas, se falarmos de vinho ou de azeite, nós conseguimos entrar no mercado com sucesso e no Brasil. O Brasil, que são 213 milhões de pessoas, e muitas vezes nem sempre há a percepção da realidade do Brasil. É o dobro da área da União Europeia. Exato. É metade da população da União Europeia, só o Brasil, e temos aí um relacionamento fortíssimo. Portanto, eu considero que nós que temos tecnologia, a podemos, no fundo, também disponibilizar aos países do Mercosul. Eles, que têm também matérias-primas, podem ter um relacionamento forte connosco, mas um acordo implica que haja num acordo entre duas partes, ambos têm que ser vencedores. E eu considero que serão vencedores, ainda que haja aqui desafios. E desafios que nós podemos vencer, mas do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista daquilo que são inclusivamente os nossos objetivos em termos ambientais, do ponto de vista da reciprocidade, haveria aqui um caminho, e haverá, que é de exigência, de muita exigência para os países do Mercosul, em que eles teriam de, no fundo, em vez de terem normas que neste momento são diferentes das nossas, teriam de se aproximar e ter as mesmas regras para que haja essa reciprocidade que referia. Nos tempos mais recentes também temos aqui uma nova
ameaça, digo eu, com agora a eleição do presidente Trump. Mas o acordo do Mercosul não Não é uma não ameaça, é uma ameaça, é uma sim, é oportunidade. uma oportunidade. Mas temos aqui uma ameaça de tarifa, de imposição de tarifas aos, pronto, basicamente ao mundo inteiro, eu diria. Como é que está a ver este problema e está a ser pensada alguma estratégia, está a ser preparada alguma coisa para tentar proteger o mercado? Sendo que Nós isso será sempre nós neste europeio, não é? momento na União Europeia vivemos um período onde, a Alemanha e a França não têm a força que deveriam ter. São 2 motores que Estão um bocadinho gripados. deveriam ter não quis usar essa expressão. São 2 motores que precisávamos de liderança. Precisávamos de uma senhora Merkel, do lado da Alemanha e se calhar também de uma senhora Merkel Do do lado do lado francês. do lado da França, e de gente que tenha liderança e que possa, arrastar nomeadamente aqueles que são os denominados contribuintes líquidos, sobretudo os tais frugais que, têm algumas dificuldades em colocar recursos num orçamento europeu para podermos ter projetos comuns e soluções que, só a todos, beneficiam, porque eu nunca gostei da distinção contribuintes líquidos e beneficiários líquidos, porque como eu tantas É vezes para disse, todos beneficiar. eles são todos beneficiários e aqueles que consideram que são, os contribuintes líquidos são os que mais beneficiam do mercado, interno. Interno. Mas é essencial que haja união do lado da União Europeia, que haja cooperação, partilha, projetos comuns, uma ação concertada a vários níveis e isso refiro-me à liderança Trump, o resultado é também uma oportunidade e poderá obrigar-se a que haja essa união que nem sempre existe. Nós vimos que um desafio que foi a Covid-19 obrigou Obrigou a essa união. os Estados-membros, por exemplo, a fazerem algo que demorou algum tempo, que são competências nacionais, mas uma compra conjunta de vacinas e antes uma investigação para o objetivo vacinas. E isto, se não tivesse sido feito, iríamos ter aqui cidadãos europeus de primeira ou de segunda, Claramente. os Estados mais ricos iriam comprar as vacinas a preços enormes, mas para eles próprios, e teríamos aqui várias velocidades em termos de vacinação. Isto é um exemplo que mostra que uma dificuldade trouxe esta união e depois trouxe uma outra coisa. Uma garantia comum do orçamento da União Europeia para se fazer o Next Generation EU, para se fazer os planos de recuperação e resiliência. Portanto, há aqui um desafio que, no fundo, é a oportunidade para se convencer também as opiniões públicas, porque a União Europeia, infelizmente, e esse é um dos problemas, desde a sua construção, foi sobretudo crescendo, baseada no medo. O medo de uma nova guerra. Temos que nos unir, porque senão está aqui há uma guerra. Nas dívidas públicas, quando houve o mecanismo, quando depois resultou o mecanismo europeu de estabilidade, foi o medo de que a crise das dívidas chegasse a todos e, portanto, precisávamos aqui de um mecanismo europeu de estabilidade. O, os PRRs, foi o medo que todos estavam atingidos, portanto, o medo que as economias fossem afetadas e só em conjunto é que poderemos vencer e ter aqui recursos para tudo isto. Aqui também há um ponto onde vamos ter que investir, como já se percebeu, a questão da defesa. Sim. Mas isso também é uma oportunidade para as nossas indústrias e para o reforço da investigação e até da nossa competitividade nesta área. Acha que nós vamos ter obrigatoriamente de caminhar para um aumento das contribuições dos Estados-membros? Ou, de facto, o dossiê das receitas próprias vai caminhar de forma a dar resposta, a aumentar o orçamento europeu para para responder a esses novos desafios? Bem, estava a falar das receitas próprias. Eu fui Eu sei. negociador há várias propostas em cima da mesa. O mercado de licença de emissões e o Uhum. alargamento, uma parte devia ir para o Orçamento da União, que é 1% do PIB. 1%, o Orçamento Federal dos Estados Unidos é 20% do PIB. O Orçamento da União Europeia é 1% do PIB 1%. e queremos com este dinheiro fazer tudo e obviamente que não dá para fazer tudo e agora vai haver um problema nas próximas negociações.
é que os PRRs são dívida. Pois está. E na parte das subvenções, o pagamento da dívida está dentro de 1% do PIB. Exato. E até 2058 vai corresponder a cerca de 15 mil milhões de euros por ano, 10% do orçamento, de 10 a 15% do orçamento, por causa das taxas de juros que variam, terá de ser o destinado ao pagamento da dívida. E, portanto, nós devíamos ter efetivamente novos recursos próprios. A questão do mecanismo de ajustamento de carbono nas fronteiras é um outro exemplo de uma receita que devia ir para o orçamento da União Europeia. Os gigantes do digital deviam pagar. Está aí uma possibilidade de uma negociação com os Estados Unidos em termos uma moeda de troca. Portanto, era preciso estes novos recursos próprios. Não existindo, eu não ficaria muito surpreendido que a solução para a defesa pudesse vir, por exemplo, a ser um PRR para a defesa, ou seja, usar-se uma garantia comum. Ou seja, novamente emissão de dívida para financiar a defesa. Certo, uma dívida comum para financiar a defesa, mas aí também poderá haver uma dívida comum, por exemplo, para reconstruir a Ucrânia. Aliás, acho que as pessoas não se apercebem que a esmagadora maioria dos recursos que têm sido dados à Ucrânia são dívida com uma garantia, que é uma garantia virtual, porque não é preciso preenchê-la, do orçamento da União Europeia. Portanto, eu admito que possa existir um novo PRR, por exemplo, para a defesa, para a reconstrução da Ucrânia. Era importante é que depois o pagamento dessa dívida não ficasse dentro do orçamento, porque se ficar é mais um corte que existe depois noutros programas, porque há um fetiche que era preciso dar cabo dele, que é 1% do PIB. Não pode ser mais de 1% do PIB o orçamento da União Europeia. E era importante que fosse bastante mais, porque se há efetivamente aí orçamento que tem um efeito multiplicativo visível, é o orçamento da União Europeia.